majestade e louvor eu coloco aos teus pés como oferta de adoração. Mereces todo louvor, recebe a minha canção. Eu jamais vou deixar de amar-te, para sempre eu vou louvar-te. Se o meu coração machucado está, vou clamar de joelhos, sei que vai me escutar. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti, a Jesus, filho de Davi. Majestade e louvor eu coloco aos teus pés como oferta de adoração. Mereces todo louvor, recebe a minha canção. Eu jamais vou deixar de amar-te, para sempre eu vou louvar-te. Se o meu coração machucado está, vou clamar de joelhos, sei que vai me escutar. Vou erguer minhas mãos e adorar-te, me prostrar aos teus pés, dizendo que eu te amo, Jesus. És o dono do meu coração. Eu jamais vou deixar de amar-te, para sempre eu vou louvar-te. Se o meu coração machucado está, vou clamar de joelhos, sei que vai me escutar. Vou erguer minhas mãos e adorar-te, me prostrar aos teus pés, dizendo que eu te amo, Jesus. És o dono do meu coração. Amém. Aleluia. Testemunho lindo, né, cara? É muito bom saber que, de alguma forma, que nós somos bênção, né? É muito bom saber. E é bom estar com vocês aqui. Isso só edifica a nossa fé neste lugar. Só nos restaura, só nos renova. E o que a gente viveu, que nós passamos, né? Agora, graças a Deus, hoje a gente pode abraçar, pode apertar a mão. Mas era muito estranho a gente não poder abraçar, não poder apertar a mão.
Ele só poderia olhar. E hoje a gente pode abraçar, pode apertar a mão, pode falar que bom que você está aqui. E uma coisa eu ouvi domingo passado. Eu abracei uma irmã e ela falou assim: pastor, não é o senhor que está me abraçando. Não é o senhor que está me abraçando nesta manhã. E quando ela falou aquilo, meu coração se encheu de alegria. Porque nós sabemos, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele nos usa como canal. E nós somos canais do Senhor. E que o Senhor possa, que você nesta noite, você possa ser um canal na vida do teu irmão. E que nós vamos ouvir a palavra agora. Eu peço a você, esteja atento que o Senhor vai falar. Já falou através dos louvores, já ministrou nos nossos corações. Você pode olhar duas crianças em cima do altar adorando ao Senhor. Deus está fazendo essa surpresa conosco aqui. Deus está levantando as nossas crianças nesse altar. Eu estou muito feliz. Deus está despertando as nossas crianças. Né? E isso é uma promessa de Deus sobre esta igreja. E que Deus continue cuidando de nós, cuidando desta igreja, cuidando da sua casa e da sua família. E hoje eu recebi uma notícia, mas eu não posso ainda revelar a surpresa, mas lá na frente a gente vai estar revelando a surpresa para vocês. Tem gente nova chegando no Arraial. Você crê nisso, querido? Tem gente nova chegando no Arraial. Eu estou muito feliz, porque Deus está falando, Deus está confirmando tudo que Ele está falando conosco neste lugar. Este lugar é a promessa de Deus. Esta igreja é a promessa de Deus. E vocês são promessa do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Quero convidar minha cunhada, a diaconisa Dayana, para subir nesse altar e deixa Deus te usar, viu? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Que bom estar aqui. Estou tremendo? Estou. Suando? Também. Frank sabe que ele segurou minha mão ali, ele sabe que está gelada, né? Mas, enfim, a gente vai com medo mesmo, né? Que a gente é assim. Filho de Deus é assim, vai com medo. Estufa o peito, finge que tem coragem e vai. Né? E no meio do processo o Espírito Santo vem, né, e trabalha e faz o que ele tem que fazer, e essa é a nossa missão, amém, queridos? Bem, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Eu trago um abraço do pastor Paulo. Falei, pastor Paulo, você não vai esquecer que eu vou lá em cima não, né, pastor Paulo? Ele, não, você vai. Aí hoje de manhã a gente estava na EBE, aí estava com o pessoal lá, aí o pastor Diogo falou assim, você vai subir hoje? Falei, seu pai já esqueceu, né? Vou subir hoje. Glória a Deus. É bom ver vocês aqui, queridos, nessa noite, porque a gente poderia estar em qualquer lugar, né? Mas quando a gente escolhe estar na casa de Deus, Deus honra isso. Amém? Deus honra quando a gente escolhe, em primeiro lugar, estar na casa dele. O pastor Rodrigo falou aqui do trabalho que eu tenho feito com as mulheres, e tem sido algo que é uma surpresa de Deus para mim, porque nem eu imaginava que Deus fosse me usar nesse sentido, né? E é uma coisa que, engraçado, né? Curioso, que não acontece dentro, né? Para quem não sabe, eu sou da Eclésia de Santa Bárbara, e não acontece lá, né? Acontece fora de lá. E aí, um dia eu chamei o meu pastor e falei assim, pastor Paulo, o senhor tem ministrado no meu coração uma coisa, mas não é para eu fazer aqui dentro, não. Tem algum problema? E ele falou assim, é Deus que está falando? Eu falei, ele, então vai, minha filha, vai com Deus, né? Então, tendo a bênção do nosso pastor, a gente tem liberdade para agir fora das quatro paredes da igreja, mas sem esquecer que a gente tem raiz. Amém? A gente não pode esquecer. Eu creio que Deus pode levar cada um de vocês em qualquer lugar que Ele quiser, e se tiver nos planos dele, Ele vai fazer. Amém? Você é luz do mundo, sal da terra, né? Você não é luz da igreja e nem sal da igreja.
das 4 paredes. Então, aonde quer que seja que o Senhor queira te levar, Ele vai te levar. Mas não esqueça que você tem raiz. Amém? Você tem igreja, você tem pastor, você tem alguém para prestar contas. E é importante quando a gente tem alguém para prestar contas, porque a gente pensa 2 vezes antes de se meter onde não deve. Não é verdade? E a gente pensa assim, não, eu preciso de um conselho, eu preciso falar com um pastor, preciso falar com uma pessoa que eu sei que cuidou de mim nos piores momentos da minha vida. Porque é curioso, né? As pessoas, quando veem a gente fazendo alguma coisa, elas pensam assim, nossa, fulano já nasceu assim, né? Mas não sabem que teve um pastor, uma pastora por trás, né? Que viu os seus piores momentos, que viu você engatinhando ainda, criando força para poder caminhar, né? E que quando vê o seu ministério desabrochar, apoia e envia você, mas as pessoas não veem esse bastidor, né? O que acontece por trás. Eu sei que muitas mulheres têm pregado aqui, né? Nos domingos, nas quintas também, e a mulherada tá abençoada aí, né? E então, eu imagino que devem ter falado de muitas mulheres, né? Muitos milagres femininos aí que vieram das mãos do Abba, né? E eu, particularmente, eu gosto muito desse termo Abba. Porque Abba significa o nosso papai, né? O nosso paizinho. E é quando a gente aprende a olhar Deus como Abba, a nossa vida muda muito. Eu vou entrar na palavra já, mas eu preciso muito que vocês prestem atenção nesse testemunho que eu vou contar para vocês. Ele é curtinho, tá? Eu vi o tema assim, elas e os milagres do Abba, e eu lembrei das vezes em que eu oro ao Senhor e simplesmente só consigo chamar de papai ou de pai, né? Mas nem sempre foi assim, queridos. Eu tenho hoje um pai, né, terreno, e eu não sabia que eu tinha tanto ressentimento desse pai. Não sabia. Eu tenho basicamente 30 anos de cristã. O meu pai se converteu no meio desse processo, né? E a gente orava muito pela conversão dele, e chegou um dia ele se converteu, veio para Jesus, mas eu não sabia que eu carregava tanto ressentimento desse pai que eu tinha. Eu sempre fui uma filha respeitosa, sempre fui uma filha que procurou honrá-lo na sua velhice, mas eu tinha um problema, e eu achava que eu não tinha. E o meu problema era que eu não conseguia mais lidar com o meu pai com afeto. Carinho de filho, sabe? Aquela coisa de você olhar nos olhos do seu pai e você ter afeto, carinho. Eu olhava com respeito, mas eu não olhava com afeto. E quando foi que eu fiquei sabendo disso? Quando, em maio desse ano, eu tive uma crise de ansiedade. E fui parar no hospital, achando que ia morrer. Mas era só uma crise de ansiedade, mais especificamente uma crise de pânico. De lá para cá, eu tenho conversado com o Senhor, falado, questionado. Senhor, eu sou crente. Como assim crente tem crise de ansiedade? Como assim, Senhor? Né? E aí vim conversando com o Senhor nesse tempo todo, fui procurar médico, fui fazer terapia e também fui fazer a terapia do céu, né? Que é a oração. Amém? Fiz as 2 coisas. E no meio desse processo, o Senhor falou comigo um dia: filha, eu sempre cuidei de você. E aí o Senhor começou a trazer na minha memória a minha infância e tudo de bom que meu pai fez para mim enquanto eu era criança. E aí eu comecei a lembrar das gargalhadas, das revistinhas da Mônica que ele comprava, né? Comecei a me lembrar dos cafés da manhã de domingo. Comecei a me lembrar dos passeios de final de ano, do cinema. Comecei a me lembrar de tanta coisa boa que ele fez. E o meu Senhor, o meu pai maior, falou assim para mim: filha, mesmo quando seu pai terreno falhou, eu te enviei um outro pai. E ele continuou cuidando de você. Eu sempre cuidei de você através dos seus pais. E o que Deus mostrou para mim é que o nosso pai humano ou nossa mãe humana é falha. Igual a gente. Porque eu não sou uma mãe perfeita. Eu tenho 2 filhos. E eu comecei a olhar
para o meu pai com um olhar de que ele fez o melhor que ele pôde. E ele foi bem-sucedido no melhor que ele foi de pai. E então, meu coração se encheu de gratidão. E aí, a partir desse momento, a minha crise de ansiedade diminuiu e eu consegui orar a Deus chamando de papai, porque eu não conseguia. A forma como você lida com os seus pais determina a forma como você vai se relacionar com Deus. Se você tem dificuldade para lidar com pai e mãe, você vai ter dificuldade para falar com o Abba. Então, o que eu deixo para você como exemplo, cure-se. Cure-se nessa área. Não consigo falar com minha mãe até hoje, eu não consigo falar com meu pai até hoje, eu tenho problema de relacionamento com mãe e pai. Resolva isso para que a sua vida com o Abba seja plena. Hoje, queridos, Deus é tão tremendo que hoje eu consigo dar um abraço e um beijo no meu pai com gosto. Hoje eu consigo olhar no olho dele, conversar, rir, chorar com ele com gosto. Sempre com um sentimento de gratidão. E sempre com um sentimento de gratidão pelo Abba, porque ele nunca deixou de cuidar de mim. Assim como ele nunca deixou de cuidar de você. Só que a gente tem a tendência de ver só o lado ruim das coisas, né? A gente é um problema sério. Mas esse tema, ele me fez muito lembrar disso. E eu quero falar de uma pessoa que não teve o privilégio como eu tive de ter pai e mãe, que é Esther. Amém? Abra lá, Esther capítulo 2, versículo 15. Esther capítulo 2, versículo 15. Quem achar, diz amém, tá bom? Ou dá um glória, igual o pastor Rodrigo. Esther, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler? Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Essa frase final aqui é excelente. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Amém? Pode sentar. Uma mulher que não teve o privilégio de ser cuidada por pai e mãe. E que possivelmente não teria um futuro lá muito bom. Justamente por ser sozinha, mesmo sendo cuidada pelo seu primo. E a gente vê depois Esther se tornar rainha. Quem conhece a história de Esther vê todo o processo, né, que aconteceu com ela até ela chegar à posição de ser uma monarca, de ser uma rainha. Só que quando a gente olha para a história dela, uma coisa que eu lembro muito olhando para Esther é no quesito humildade. A humildade de Esther é uma coisa assim fantástica. Porque não estou dizendo aqui humildade porque ela era pobre ou porque ela era órfã. Humildade porque ela era uma mulher humilde, simplesmente assim. Esse era o caráter de Esther. E o reinado, a posição elevada, não corrompeu esse lado do caráter de Esther. Ela continuou sendo uma mulher humilde. E nesse trechinho aqui, a gente vê que quando chegou a vez dela se apresentar para o rei, né, foram oferecidas muitas coisas para que ela se adornasse, né, para que ela pudesse chamar a atenção do rei para ela. E o curioso foi que ela preferiu não escolher nada, além do que o eunuco do rei disse para ela escolher. Quando eu vejo essa decisão dela, a gente percebe que ela não se corrompeu. Ela estava num lugar,
né, de privilégio, podia ser escolhida pelo rei, podia se tornar rainha, mas nada disso fez com que o seu caráter humilde fosse corrompido. E o que significa essa questão da humildade? A gente tem muita dificuldade de lidar com esse termo humildade, né? Mas a humildade não é... Eu já vi essa frase em vários lugares, eu acho ela fantástica. A humildade não é pensar menos em si, mas menos de si. Ok? A pessoa humilde, ela não vai pensar menos de si mesma. Ela vai pensar menos em si mesma. A pessoa humilde, ela pensa no coletivo. Ela não é egoísta. Não é verdade? E a gente vê isso no caráter de Esther. Agora, por que será que o rei escolheu essa mulher, né? Porque eu imagino que um harém devia ser um lugar de mulheres muito belas. Afinal de contas, não era escolhida qualquer uma para estar ali. Mas foi justamente ela a escolhida. Eu creio que é porque a humildade de Esther cativou o rei. Mais do que a sua própria beleza. Alguns estudiosos vão dizer, alguns teólogos, algumas curiosidades sobre essa figura, né, sobre Esther, e vão dizer que ela era uma mulher, historicamente, ela era uma mulher de belo porte, ela era uma mulher alta, uma mulher vistosa, uma mulher bonita e muito inteligente. Ela só era pobre, mas ela era muito inteligente também. Tanto é que quando ela foi levada para ir para o harém, ela passou um período de aprendizado e ela se destacou naquilo. Porque ela já tinha uma inteligência que era dela. Só que quando a gente olha a atitude dela, a humildade dela, a gente vê que a humildade, ela cativa as pessoas. Por isso que ela achou graça aos olhos do rei. É óbvio que teve uma ação sobrenatural ali também, porque Deus tinha um propósito em fazer Esther chegar onde ela chegou. Amém? Mas também existia uma questão particular dela. E quando a gente tem valores assim tão relevantes com os valores do reino de Deus, é impossível você não chamar atenção. Mesmo que você não queira. Aonde você for, aonde você vai, o que você fizer, você vai chamar atenção. Não pelo que você transparece, mas pelo que você carrega. E Esther carregava um espírito humilde. Muitas vezes, Deus pode levar, eu falei aqui no início, que Deus pode levar você para onde Ele quiser, aonde Ele determinar. Deus pode colocar você para sentar em mesa de reis. Se for para você carregar o reino, Deus pode levar você para qualquer lugar. Para Deus não tem limite, amém? Mas o que a gente aprende com ela? A posição elevada, ela pode oferecer para nós privilégios desnecessários. Sabe por que muita gente hoje cai? A gente vê tanto escândalo, né? Mas sabe por que muita gente cai? Muitas vezes não é por muita coisa, não. É por causa desses privilégios desnecessários. Porque, querendo ou não, quando você está numa boa posição, você é bajulado. Quando você está numa boa posição, as pessoas te olham diferente. E começam a te oferecer alguns privilégios desnecessários. E se você não tiver um coração humilde, você vai se deixando levar. Se deixando levar. Se deixando levar. E quando você vê, você já se enrolou todo. E muita gente se enrola desse jeito, né? Então, quando o Senhor não te entregar isso que você está pedindo tanto, isso tão grandioso que você está pedindo tanto, é porque Deus sabe que você ainda não é capaz de viver sem esses privilégios desnecessários. Amém? Então, Deus sabe a hora que Ele vai levantar você. Deus vai te levantar, mas só que Ele sabe o momento certo. Amém? A gente não conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso mesmo, né? A gente olha para as coisas e acha que é bom, mas só que é que Deus que conhece. O que aconteceu com Samuel quando ele viu os irmãos de Davi? Lembra disso? Né? Eram lindos, formosos, fortes, valentes. Não era tão valente assim, porque não quis encarar Golias, né? Mas, aparentemente, eram valentes. Né? E Deus fala para Samuel, Samuel, você atenta para a aparência, mas eu vejo o coração.
E dessa mesma forma, Deus viu o coração de Esther. Esther só chegou onde ela chegou porque ela tinha um coração humilde. Ela sabia do seu valor, ela sabia da sua inteligência, ela sabia quem era o Deus que ela servia, mas ela continuou com um coração humilde. Ela não se corrompeu por privilégios desnecessários. Ela tinha direito de escolher a joia que ela quisesse. O que ela quisesse estava à disposição dela. Agora, imagine Esther olhando para aquilo e falando assim, não tem necessidade disso. Eu posso, mas eu não tenho necessidade disso. E são essas escolhas que mostram um coração humilde. Amém? Podemos abrir mão desses privilégios e continuar agindo como sempre agimos. Sempre fui assim. Por que eu preciso mudar? Ontem eu estava conversando com uma irmã e ela tem uma voz muito suave, muito doce, e ela é muito calma em falar. E eu estava conversando com ela falou assim, irmã Dayana, tem umas pessoas, umas duas irmãs na minha igreja, que elas chegam para mim o tempo todo e elas falam que eu preciso mudar, que eu preciso ser mais agressiva, que eu preciso ser mais assim, sabe? E às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas será que eu tenho que ser assim mesmo? E eu falei com ela, querida, o tempo que você tem de ministério, Deus está te usando, assim, do jeito que você é. Ela tá, Senhor, graças a Deus, sempre me usou pela misericórdia dele. Então, continua, querida. É isso que Deus chamou você para ser. Se a pessoa que te falou isso está querendo ouvir uma palavra mais enérgica, fala para ela procurar outra pessoa. Diz para ela que você não é assim. E a forma como você é a forma como Deus te usa. E amém por isso. Amém? A gente tem que preservar aquilo que Deus chamou a gente para ser. Se foi assim que Deus chamou a gente, é assim. Uma outra irmã perguntou para mim assim, você disse que você tem um ministério na internet. Existe ministério na internet? Eu falei para ela, olha, você pergunta para Deus. Porque eu tô lá, né? A hora que Deus falar que isso não é ministério, tudo bem. Porque eu tenho igreja, entendeu? Eu estou na minha igreja, eu tenho que dar aula para as pessoas, eu sou diaconisa, eu sirvo ceia. Eu sei ser crente na igreja, sei ser crente fora da igreja. Isso para mim, minha irmã, não tem problema não. Eu falei, olha, eu conheço um Deus que ele não limita as coisas. E se ele me levou para a internet, glória a Deus por isso. E a hora que ele decidir tirar, ele tira. Mas foi o que eu falei no início. O importante é você ter raiz. Não interessa onde você esteja. Amém? Vai ter sempre um lugar para onde você vai poder voltar. Que é a casa do Senhor. Amém? Eu lembro que antes dessa questão de pandemia, eu sempre pedia muito permissão a Frank. Frank, eu quero ir num seminário, não sei aonde. Posso ir? Pode. Aí eu pegava o avião e ia. Aí voltava. Frank, eu quero ir não sei aonde. Posso ir? Pode. Aí eu fui. Fui para Jocum. Fiquei 10 dias na Jocum. E ele com as crianças, né? Gente, esse homem é uma benção. E aí voltei, né? E aquela coisa toda. E aí eu falei assim, gente, é Deus que leva, é Deus que traz. E quando foi a hora de parar, eu parei também. Glória a Deus. Mas só fui por quê? Porque eu tinha raiz. Né? E num desses seminários, uma irmã chegou para mim e falou assim, e seu marido deixa você vir? Eu falei, ele chegou para mim e falou assim, você pode ir para onde você quiser, desde que você não esqueça de voltar para mim. Né? Foi isso que ele disse. Né? Eu falei assim, não, ele sabe quem ele está mandando. Ele manda a andorinha aí, mas a andorinha volta. Amém? Então, queridos, a gente precisa saber aonde a gente tem raiz. E o coração humilde entende que ele está debaixo da graça de Deus, e ele está debaixo da orientação daqueles que são hierarquicamente, espiritualmente maiores que você. Amém? E então a gente continua vendo que a gente precisa ter humildade para algumas coisas. Eu quero falar sobre isso aqui. Primeiro, a gente precisa ter humildade para reconhecer o valor do outro. Esther estava num harém e estava sendo cuidada por um eunuco. Ela poderia chegar à rainha, mas ela sabia que aquele eunuco, que era um servo, ele tinha sua importância. Por isso que ela decidiu fazer o que ele disse. Porque ele conhecia o rei.
muito antes dela. Então era melhor confiar no empregado que sabia muito bem com quem estava lidando. E ela reconheceu o valor do outro. Amém? Então a primeira coisa, reconheça o valor do outro. Segunda coisa, reconheça o seu próprio valor. O que eu falei antes? Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Mas isso não significa que você não vai pensar em si. Então, reconhecer o seu próprio valor. Você tem valor dentro daquilo que Deus criou você para ser. E não dentro daquilo que você olha e acha que seria legal se você fosse. Nós temos valor. A gente acabou de cantar aqui que Deus me ama. E Deus ama a gente tanto, 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 que Ele entende como a gente é. Algumas pessoas vão falar manso e suave como essa minha amiga, outras pessoas vão gritar aqui e glória a Deus por isso, outras pessoas vão cantar, outras vão pular, outras vão rodopiar. Eu gosto do reteté, mas é só às vezes. Na hora de pregar não dá não, porque senão a gente derruba tudo. Mas enfim, né? Mas tem hora. E é assim que Deus faz, queridos. Nós somos únicos e individuais. A forma como Deus fala comigo é diferente da forma como Deus fala com cada um de nós. Mas todos nós, perante Ele, somos especiais. Quando você dobra o seu joelho para falar com Abba, Ele vai lidar com você no tete a tete, de forma individual. E ninguém vai poder se meter nisso. É só você e Ele. E ninguém vai poder dizer que Ele não fala com você. Porque quem está falando é você e Ele. Por que o outro tem que se meter na oração do coleguinha? Tem gente que se mete, já viu? Na oração do outro. Mas você não pode... Eu já ouvi isso, tá? Você não pode falar assim com Deus. Eu falei, olha só. Eu estou falando com Abba. Eu e ele. Ele e eu. Ele me conhece. Então, a coisa aqui é pessoal. Se fosse para fazer uma oração em grupo, a gente ia para a igreja, orava em grupo, amém, aleluia, glória a Deus. Mas quando eu estou falando com Abba, eu sei quando ele está falando comigo. A sua conversa com Deus é uma forma de Deus treinar você para saber ouvi-lo. Muita gente não entende e pergunta, por que Deus não fala comigo? Deus não está falando. Deus fala. Só que existe um período de treinamento. Você precisa ter constância na oração, porque você vai aprender a ouvir a voz do Abba. E quando você aprende a ouvir a voz do Abba, você não confunde a voz do Abba. Ele vai falar com você em qualquer lugar que você esteja. E a voz dele para você vai ser inconfundível. Porque ele vai treinar você. Amém? Terceiro, tenha humildade para pensar no bem comum. Não adianta fazer só bem a mim se não faz bem aos outros. A gente está caminhando para o mesmo céu, queridos. Né? E a gente pensa assim, poxa, eu quero chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu quero ver o pastor Rodrigo. Quero ver o irmão, o outro irmão. Eu quero ver. Por quê? Porque a gente pensa num bem comum. Para o mesmo céu que eu quero ir, o céu de glória, o céu de maravilha, eu quero que todo mundo vá junto comigo. Enquanto a gente não vai, a gente vai trabalhar em união e juntos para poder fazer o melhor para o reino. Não existe crescimento individual. A maior parte do nosso crescimento espiritual tem a ver com o outro que está do nosso lado. Amém? Tem a ver com o outro. A gente precisa pensar num bem comum. Porque isso é um princípio. Existe um princípio que a Bíblia, que o Senhor ele não abre mão, que é o princípio de unidade. Né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, onde há união, é ordenado bênção. Se não tem bênção, é porque não tem união. Amém? Quarto, tenha humildade para ser autêntico. Foi o que eu falei antes. Seja você. Se no meio daquele harém, com aquele monte de mulher linda e maravilhosa, Esther começasse a olhar para elas e começasse a pensar, meu Deus, eu não tenho chance. Meu Deus, o que vai ser de mim aqui? Eu órfã, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém. Como é que vai ser de mim? Como que o rei vai me escolher? Tem muita mulher maravilhosa aqui.
eu já sei, eu vou ver uma aqui que eu acho muito legal e vou imitar ela. Porque aí, de repente, se eu imitar ela, eu fico em pé de igualdade. Aí é que está o nosso erro. A gente está sempre achando que a grama do vizinho é mais bonita. Né? Uma vez eu vi uma frase que diz assim, a gente olha para a grama do vizinho achando que ela é mais verde. Mas, no final das contas, a gente descobre que é grama sintética. Não é? Eu nunca mais esqueci dessa frase. A gente olha para a grama do vizinho e fala assim, nossa, que pasto lindo. Aí, quando você pula o muro e vai ver a grama sintética, você, também? Né? Então, o que adianta ficar olhando para o que o outro faz, para o que o outro diz, para o que o outro veste, para o que o outro calça, para o que o outro prega, para o que o outro... Sabe? Tá, e eu o quê? Senhor, eu não quero saber dos outros. Amém. O Senhor está abençoando os irmãos, amém. Glória a Deus. Agora, Senhor, eu. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem para mim? Eu nasci para quê? Porque a gente não vê o mundo a passeio. A gente não vê o mundo aqui para ficar vendo, como diz uma música louca aí, a banda passar. Né? A gente veio porque Deus tem um propósito com a gente. E se a gente não descobriu, a gente vai descobrir. E o nosso propósito, ele está encaixado com quem você é. Desse jeito mesmo que Deus criou você para ser. Daiana, mas o pessoal não gosta muito de mim. Sinto muito, foi a forma que Deus fez, então reclama com ele. Não é verdade? A gente tenta fazer o possível para ser sociável, para ser amigável, para estar bem, como a palavra diz, se possível, tem de paz com todos. Mas existem coisas que são características pessoais suas, e isso ninguém vai mudar. E nem você deve tentar mudar. Você deve olhar para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor me fez assim, então como é que o Senhor vai me usar desse jeitinho aqui que eu sou? E Ele vai usar. Porque Deus escolhe vaso pelo que Ele carrega por dentro. A gente é vaso de barro, amém? E carrega um tesouro precioso aqui dentro. Que é o Espírito Santo de Deus. E ele não está vagando por aí como a gente pensa. Ele está dentro de nós. Ele faz morada dentro de nós. Amém? 5. Tenha humildade para estar disposto a aprender. A gente precisa estar disposto a aprender. Eu falei com vocês aqui, Esther, ela era uma mulher inteligentíssima. Mas ainda assim ela esteve disposta a aprender. Ela passou praticamente um ano inteiro aprendendo sobre o reino, sobre o rei e sobre tantas outras coisas. Né? Esther não foi para lá só passar por um banho de beleza, embora isso tenha sido muito legal. Mas ela foi também para aprender sobre... Ela podia ser futuramente uma rainha. Então ela precisava estar à altura daquele rei. E ela precisava aprender. Se ela fosse pensar assim, eu tenho lá a minha inteligência, eu já tenho os meus conhecimentos, não precisa. Imagina cometer uma gafe diante de um rei. Ela precisava aprender. E a gente também precisa. A gente só para de aprender, gente, quando a gente morre, né? Morreu, a gente não aprende mais nada. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai estar sempre aprendendo. Aprendendo de Deus, aprendendo do outro, aprendendo do reino. O nosso serviço para Deus, ele muda. Porque Deus, ele vai mudando as coisas com os ciclos. E se a gente não conhecer Deus, a gente não sabe em que ciclo, em que estação Deus está entrando. E a gente enfia o pé pelas mãos. Né? Quando a gente começa a perceber, Deus está trabalhando de uma forma e depois começa a mudar as coisas, a gente fica assim, mas por que está mudando? E a gente só vai saber na conversa com Deus e Deus vai revelar para nós, aprende. Eu estava trabalhando assim, agora eu estou trabalhando assim. Vai acompanhando o processo. Porque dentro desse processo você cresce. Deus te ensina e você cresce. Amém? 6. Tenha humildade para reconhecer um erro. E reconhecer um erro, gente, é muito difícil. Quando Mardoqueu veio falar com Esther que o povo estava em perigo e que ela precisava fazer alguma coisa para ajudar o povo a não ser dizimado, e ele falou para ela, se você não for, socorro vai vir para a gente de outro lugar. Ela era humana, né?
Ela estava lá no reino, tranquila, não faltava comida, não faltava conforto, não faltava bebida, não faltava nada, ela estava bem. Mas, imediatamente, ela se levantou e convocou uma oração, convocou um jejum. E ela se colocou à frente para poder clamar pelo povo dela. O que isso significa? Ela pode não ter dito com sua boca, mas isso foi um reconhecimento de um erro. Não posso ficar passiva diante disso, eu preciso agir. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou a esse nível, né? Que é o que foi dito para ela. E quando a gente reconhece o erro, só reconhece erro, queridos, quem tem um coração humilde. Não é fácil dar o braço a torcer, não é? Não é. Mas é necessário. Porque aqueles que reconhecem o erro, eles conseguem subir de patamar. Deus tem confiança nele para elevar ele a lugares muito altos. Porque reconhece que a humildade que está no coração vai fazer com que essa pessoa reconheça quando estiver errada. E como somos humanos, a gente vai errar muito. E muitas vezes. Mas a gente precisa ter um coração humilde para saber pedir perdão a Deus e ao próximo. Quando a gente aprende a pedir perdão ao próximo, a gente ganha credibilidade. E a credibilidade está faltando em muita gente. Não é difícil a gente confiar nas pessoas hoje? É difícil, mas é por quê? Porque a gente não vê a humildade e nem a sensibilidade da pessoa a reconhecer quando ela erra. Né? É uma dificuldade. E, por último, tenha humildade para liberar perdão. Se é difícil confessar um erro e reconhecer, quanto mais liberar perdão. Por quê? Porque quando a gente vai liberar perdão para alguém, a gente precisa abrir mão do controle. Quando a gente não perdoa, a gente está segurando a pessoa com a nossa mão e a gente está tentando controlar e dizer para essa pessoa, eu não libero você. Só que quem sente mal é a gente. Quem sofre é a gente. Quando a gente não libera perdão para uma pessoa, a gente está se colocando no lugar de Deus. A gente está dizendo para aquela pessoa se ela pode ou não ser perdoada. E esse não é o nosso papel. Porque a gente não sabe ser juiz. A gente só sabe se vingar. O ser humano não sabe ser juiz. A gente quer controlar. Então, quando a gente não libera perdão, é como se você estivesse dizendo, você só vai ser feliz se eu deixar. E a gente não tem esse direito. Imagina se Jesus fizesse isso para nós. Imagina se Jesus dissesse assim, liberar perdão para você, morreu por você. Vou não, hein? Você não merece. Eu verter meu sangue, eu que eu nunca tive pecado e tenho que morrer numa cruz, morrer por você? Vou não. Então a gente não tem o direito de fazer isso com as pessoas, porque Jesus não tinha pecado e mesmo assim se fez maldição por nós. Quem é a gente para prender alguém? Amém? O perdão libera a pessoa e libera você também. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É Ele quem escolhe. Aquilo que as pessoas olham e pensam, isso aí não é nada. Isso aí não vai dar para nada. Isso aí não tem jeito não. Isso aí vai ficar assim para sempre. É esse renegado, essa renegada, que ninguém tem mais esperança, que Jesus escolhe. Amém? É esse. E ele faz isso para confundir, porque Deus gosta de confundir a gente. Por que Deus gosta tanto de confundir a humanidade? Justamente porque a humanidade acha que ela sabe muito. A gente acha que a gente sabe muito. Aí Deus lança alguma coisa só para confundir a gente, só para a gente perceber que a gente não tem controle, só para colocar a gente no nosso lugar. E a gente aprender a se reduzir à nossa insignificância. Porque Ele é. Independente de nós, Ele é. Mas quem sabe
Quem tem um coração humilde, é esse que Deus levanta. É esse que Deus exalta. É esse com quem Deus conta. É esse que Deus envia. Porque ele é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E por último, eu gostaria de ler Filipenses. Se você puder abrir aí. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quando a gente preserva o nosso coração humilde, a gente está sendo parecido com o nosso Abba. A gente precisa ser parecido com aquele que nos gerou. A gente parece com os nossos pais, não é? Então você parece com o seu pai. Carregar os valores que ele tem. Carregar aquilo em que ele acredita, aquilo por que ele luta. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E nós precisamos ter o mesmo coração manso e humilde de Jesus, compassivo, misericordioso, doador, perdoador. E mais, esse coração que levanta os outros. Falando especificamente para as meninas, para as mulheres, que nós sejamos aquelas que levantam os outros. Não importa onde você esteja, que você seja um instrumento de Deus para levantar mulheres aonde você estiver. Que você tenha na sua mão a função de ser apoio para outras. Que outras consigam olhar para você e enxergar uma saída. Porque existem muitas perdidas por aí. Que dentro da sua casa você possa ser conforto. Você possa ser alento, segurança. A palavra certa na hora certa. A oração que uma pessoa desesperada pede para você. A intercessão daquela que quando lembra de alguém fala: Senhor, tem misericórdia. Alcança essa pessoa. É para isso que Deus quer nos usar. E as pessoas que estão ao nosso redor, seja dentro ou fora da igreja, elas precisam ver isso em nós. Principalmente as que estão lá fora. Porque são muitas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. É muito difícil a gente conseguir, por nós mesmos, ter alguns valores do reino. Mas a gente pode fazer uma coisa para poder ter esses valores pulsando dentro de nós. E essa coisa que a gente pode fazer é orar. Orar com o coração humilde e falar: Senhor, eu quero ter esse coração de Jesus. Eu quero ser manso, eu quero ser humilde de coração. Eu quero ter, Senhor, esse desprendimento de não me apegar a privilégios desnecessários. Eu quero ter esse coração que busca sempre o melhor, sem desejar aquilo que é excesso. Se alguma coisa, se por algum motivo eu começar a caminhar para um lugar que vai me fazer cair, Senhor, não permita. A gente pode fazer essa oração. Senhor, eu sei que tem muita coisa que o Senhor quer fazer comigo, mas, Pai, não me deixa me deslumbrar com as coisas que tem no meio do caminho. Porque eu sei que Satanás, ele é perito em oferecer as bandejas mais lindas do mundo. Mais maravilhosas. Porque o próprio Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. Da mesma forma como ele levou Jesus no pináculo do templo para mostrar tudo, ele continua fazendo isso conosco.
E a gente precisa orar e falar, Senhor, me dá o coração de Jesus que soube rebater essa oferta. Nós precisamos desse coração, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedindo. Deus Santo. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Deus, nós sabemos das nossas falhas. Nós conhecemos, Senhor, as nossas limitações. O Senhor não nos deixa esquecer disso, porque o Senhor quer que a gente se coloque numa posição de humildade. Mas, Senhor, nós também queremos que nessa noite, Senhor, o Senhor venha fortalecer a cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, ter esse coração humilde e devoto a Ti. Esse coração de Esther, Senhor, que não se deixa corromper por privilégios desnecessários. Senhor, num tempo onde tantas pessoas têm caído, tantas pessoas têm se deixado enredar pela mentira. Deus querido, abra os nossos olhos. Não nos deixe tropeçar em nenhuma pedra, como diz a Tua palavra, Senhor. Deus querido, seja o caminho que o Senhor estiver trilhado para nós. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha os nossos pés fixos no caminho. Os nossos olhos fixos em Jesus, caminhando para o alvo que é Cristo, Senhor. Oh, Pai querido, assista, Senhor, a cada um de nós em nossas fraquezas. Nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor. E nos dê um coração mais contrito, mais humilde, mais obediente. Nós queremos ser luz verdadeiramente, Senhor. Queremos ser sal, Senhor. Não um sal insípido, mas um sal que tenha sabor. Nós queremos trazer sabor para a vida daquelas pessoas que nos cercam. Queremos iluminar a vida daqueles que vêm até nós, Senhor. Queremos ser como tochas, Senhor, nas suas mãos. Envia-nos, Senhor, também como flechas da sua aljava, Deus querido. Que encontra o alvo, o caminho certo. Em nome de Jesus, eu sei, Pai querido, que o Senhor tem muitos ministérios para desabrochar nesse lugar. Mas, Senhor, que durante esse processo do desabrochar, a gente não desvie, Senhor, do Teu propósito. Nos mantenha, Senhor, no Teu propósito. Nos alerte, Senhor, quando estivermos indo para o caminho errado. Espírito Santo, guia os nossos passos. Fortaleça-nos, Senhor, porque o mundo é mau. E o nosso inimigo, Senhor, ele tem lutado contra nós. Mas nós carregamos o Teu Espírito. E quando temos o Senhor, somos maioria, Senhor. E nós te agradecemos por essa oportunidade. E te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu peço, Pai, que o Senhor continue ministrando aos corações. Continue falando conosco. Espírito Santo, continue ministrando aquilo que o Senhor quer. Aquilo que não foi dito aqui, mas que o Senhor vai falar para cada um individualmente. Porque o Senhor é o nosso Abba. Aquele que fala conosco na face, Senhor. Aquele que nos conhece desde o nascimento, Pai querido. Fala com cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, queridos. Em nome de Jesus.